Pessoal, boa tarde. Agora estou recebendo Juliana Gavini, ela que é do Senai e vai participar do painel de Indústria 4.0. Juliana, eu quero entender um pouco como funciona o Senai relacionado à Indústria 4.0. Boa tarde a todos. Muito se fala sobre indústria 4.0, né? É uma temática que tá na boca das pessoas e acontece sempre uma grande dúvida. O que é a indústria 4.0 e o como ela está associada à nossa realidade? Parece que é algo muito distante e, na verdade, não é. É preciso entrar nesse processo, é preciso se adequar a esse processo, porque existem N oportunidades associadas a ele, de ganho de competitividade, de melhoria de produtividade. E a gente sabe que existem desafios, então o Senai tem se posicionado no sentido de apoiar as empresas nessa indução e nessa melhoria para que elas aproveitem e se utilizem dessas tecnologias da indústria 4.0, da revolução 4.0, para se reposicionar, para melhorar a sua produtividade e com isso ganhar competitividade no mercado. E relacionando com as micro e pequenas empresas, a gente fala Indústria 4.0, mas você estava contando que as micro e pequenas empresas também são apoiadas pelo Senai para fazer esse trabalho. Mas muita gente acha que para inovar ou então aderir a novas tecnologias vai ter despender de muito capital. Não necessariamente é assim. Como vocês fazem esse trabalho com as micro e pequenas empresas? Bom, perfeito. Nesse contexto é importante ressaltar que faz parte do conceito de 4.0 ações como digitalização, conectividade de planta, de processo produtivo. Mas eu não posso digitalizar algo que tem muito desperdício. Então, o primeiro passo é melhorar o processo produtivo, é enxugar, reduzir desperdícios, tornar cada vez mais enxuto. A partir disso, aí sim, eu consigo trazer ferramentas e tecnologias que fazem parte da revolução 4.0 para aquele formato, para aquele processo. Então, o primeiro passo é justamente fazer uma análise e avaliar como a empresa está, seja ela grande ou seja ela pequena, não importa. Às vezes a gente pensa que 4.0 está muito associado àquelas fábricas super tecnológicas, cheias de robôs e sistemas e softwares, mas é possível fazer isso de uma forma simples. Processos produtivos menores ou linhas de produção menores, elas podem ter soluções também mais simples e com custo muito mais baixo, que são viáveis para as empresas. Então, o investimento... É fato que há um investimento associado, existe um investimento necessário, no entanto, é possível fazer isso de uma forma efetiva, rápida, com baixo custo, com soluções simples, e a gente tem um pool de serviços dentro do Senai. O time aqui do Senai de Alagoas está de portas abertas justamente para receber as empresas e analisar junto com elas qual é a solução que mais se adequa à sua necessidade, seja ela micro, pequena, média, grande, para entender o que de fato se adequa ao seu processo. Não adianta querer pegar uma fórmula pronta e aplicar em todo lugar, né? Pegar um robô que roda numa indústria lá na Alemanha e falar vamos colocar esse robô aqui, que não necessariamente a gente vai ter o mesmo sucesso e a mesma produtividade a ser alcançada. Então, mesmo para micro, mesmo para pequena, é possível fazer ações, é possível se conectar nesse novo mundo, né? É possível participar da revolução industrial à medida que você cumpre aquilo que é de base, que você tem processos enxutos, processos lean, onde você tem uma estrutura já consolidada e aí sim você traz soluções que vão te permitir ser mais digital, ser mais conectado, ter uma relação direta e ativa com as demandas reais do cliente, de forma cada vez mais contínua e fluida, não necessariamente tendo estoques intermediários e tudo mais. Então, a indústria 4.0 ela tem soluções que podem ser aplicadas de uma maneira mais simples, mais barata, e muito viáveis quando você tem um conjunto de empresas trabalhando juntas. Então, hoje o Senai se posiciona como um agente para isso. A gente tem fomentado esse movimento em todo o Brasil. Nós temos um programa que rodou no ano passado e continua rodando esse ano, que é o Brasil Mais Produtivo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, com o SEBRAE, para ações de melhoria e produção mais enxuta aconteçam dentro das empresas. E, em paralelo a esse, iniciando esse ano, a gente tem um programa que chama Indústria Mais Avançada, que é um programa de digitalização, onde a gente pega tecnologias simples de sensoriamento e digitalização com chão de fábrica, com gestão de processo produtivo, para ganhos efetivos de produtividade. Então a gente vai ganhar muito com a indústria 4.0, mas se você fosse analisar o panorama do Brasil hoje, como é que a gente está nesse termo? A gente está andando nessa linha, o Senai tem uns projetos, mas era para estar mais avançado ou não? E se não está, por quê? Quem é que está dificultando esse processo?
São as empresas? É a indústria? É o governo? Na verdade, assim, são vários fatores que contribuem para a nossa situação atual. Se a gente analisa caso a caso, a gente tem indústrias extremamente inovadoras, disruptivas, que têm tecnologias de ponta aplicadas no seu processo produtivo, que são referências mundiais. Mas, em contraponto, às vezes a gente tem indústrias ainda muito rudimentares, trabalhando de forma muito manual, de forma muito improdutiva, com uma capacidade produtiva parada que chega a nos motivar e mobilizar cada dia mais para buscar soluções para essas empresas. Então, o panorama do Brasil hoje a gente enxerga um potencial muito grande, a gente vê isso com bons olhos, então a gente é muito otimista nesse sentido. A gente pode fazer, de fato, uma revolução. Eu não digo o Senai, né, mas eu digo todos juntos, as empresas, o governo, a sociedade de uma forma geral. É possível fazer essa revolução baseado em redução de desperdício, baseado em ganhos de produtividade usando tecnologia. Mas a gente tem muito para avançar. Então, a nossa situação atual ela é preocupante em vários aspectos. A gente vem caindo nos últimos anos nos indicadores de inovação, por exemplo. Nós somos um país, no ranking de inovação, a gente não está numa posição confortável, a gente precisa avançar nesse sentido, né? O nosso PIB industrial ele precisa crescer em relação à participação no Brasil. A gente precisa desenvolver a indústria não só fundamentado em crescimento de parque industrial, mas principalmente em melhoria e transformação com grande produtividade. Então, o nosso cenário, ele não é dos melhores, mas ele nos motiva a aplicar soluções e desenvolver meios, maneiras, buscar maneiras de tornar isso mais acessível de forma rápida, contínua e fácil para as empresas. Mas, por mais que a gente tenha um cenário nacional de dificuldade, né, a gente enfrentou aí, vem enfrentando nos últimos anos uma crise, né, econômica, política, enfim, mas é muito motivador saber que mesmo diante de cenários tão complicados, de contextos tão complicados, a gente tem ponteiras surgindo em indústrias de referência, empresas de base tecnológica, startups que estão se posicionando no mundo como indutoras do processo de desenvolvimento de tecnologia. Então, isso nos motiva muito a perceber que, mesmo que a gente ainda, olhando como base, em muitos casos, a gente não chegou nem na terceira revolução industrial, a gente nem automatizou o processo ainda, estamos lá na segunda, mas a gente percebe que simultaneamente a gente vai automatizar e digitalizar, conectar de uma forma rápida, porque a gente acredita de fato que as indústrias do Brasil, a sociedade brasileira consegue fazer a diferença. Com certeza, nós temos muito potencial, né? Muito obrigada, Juliana. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse painel, é só acompanhar as nossas redes sociais.